Olá a todos do canal. Que Deus os abençoe abundantemente. Os 25 segredos de Jesus a Santa Faustina para lutar contra o demônio. Em Cracóvia, no dia 2 de junho de 1938, o Senhor Jesus ditou a uma jovem irmã da misericórdia um retiro de 3 dias. Faustina Kowalska registrou minuciosamente as instruções de Cristo em seu diário, que é um manual de mística na oração e na misericórdia divina. Este diário guarda as revelações de Cristo sobre o tema da luta espiritual, sobre como proteger-se dos ataques do demônio. Estas instruções se tornaram a arma de Faustina na luta contra o maligno inimigo. Jesus começou dizendo: Minha filha, quero instruir-te sobre a luta espiritual. E estes foram seus conselhos. Primeiro conselho: nunca confies em ti, mas entrega-te inteiramente à minha vontade. A confiança é uma arma espiritual. Ela é parte do escudo da fé que São Paulo menciona na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 17. A armadura do cristão. O abandono à vontade de Deus é um ato de confiança. A fé em ação dissipa os maus espíritos. Segundo conselho: na desolação, nas trevas e diversas dúvidas, recorre a mim e ao teu diretor espiritual. Ele te responderá sempre em meu nome. Em tempos de guerra espiritual, reze imediatamente a Jesus. Invoque seu santo nome, que é muito temido pelo inimigo. Leve as trevas à luz, contando tudo ao seu diretor espiritual ou confessor, e siga suas instruções. Terceiro conselho: não comeces a discutir com nenhuma tentação. Encerra-te logo no meu coração. No jardim do Éden, Eva negociou com o diabo e perdeu. Precisamos recorrer ao refúgio do Sagrado Coração. Correr até Jesus é a melhor maneira de dar as costas ao demônio. Quarto conselho: na primeira oportunidade, conta ao confessor. Uma boa confissão, um bom confessor e um bom penitente são a receita perfeita para a vitória sobre a tentação e a opressão demoníaca. Isso não falha. Quinto conselho: coloca o amor próprio em último lugar, para que não contagie as tuas ações. O amor próprio é natural, mas precisa ser ordenado, livre de orgulho. A humildade vence o diabo, que é o orgulho perfeito. Satanás nos tenta no amor próprio desordenado, que nos leva à piscina do orgulho. Sexto conselho: com grande paciência, suporta-te a ti mesma. A paciência é uma grande arma secreta que nos ajuda a manter a paz da nossa alma, inclusive nas grandes tempestades da vida. A paciência consigo mesmo é parte da humildade e da confiança. O diabo nos tenta a impaciência, a voltar-nos contra nós mesmos, de maneira que fiquemos com raiva. Olhe para você mesmo com os olhos de Deus. Ele é infinitamente paciente. Sétimo conselho: não descuides as mortificações interiores. A Escritura nos ensina que alguns demônios só podem ser expulsos com oração e jejum. As mortificações interiores são as armas de guerra. Podem ser pequenos sacrifícios oferecidos com grande amor. O poder do sacrifício por amor desaloja o inimigo. Oitavo conselho: justifica sempre em ti o juízo das superiores e do confessor. Cristo falava a Santa Faustina que morava em um convento, mas todos nós temos pessoas com autoridade sobre nós. O diabo tem como objetivo dividir e conquistar. Então, a obediência humilde à autoridade autêntica é uma arma espiritual. Nono conselho: foge dos que murmuram, como se da peste.
A língua é uma poderosa embarcação que pode causar muito dano. Estar murmurando ou fazendo fofoca nunca é de Deus. O diabo é um mentiroso que gera acusações falsas e fofocas, que podem matar a reputação de uma pessoa. Rejeite as murmurações. 10º conselho. Deixa que todos procedam como lhes aprouver. Age tu antes como estou a exigir-te. A mente da pessoa é a chave na guerra espiritual. O diabo é um intrometido que tenta arrastar todo mundo. Procure agradar Deus e deixe de lado as opiniões dos outros. 11º conselho. Observa a regra o mais fielmente possível. Jesus se refere à regra de uma ordem religiosa aqui, mas todos nós já fizemos algum tipo de voto ou promessa diante de Deus e da igreja, e precisamos ser fiéis a isso. Promessas batismais, votos matrimoniais, etc. Satanás nos tenta para nos levar à infidelidade, à anarquia e à desobediência. A fidelidade é uma arma para a vitória. 12º conselho. Se experimentares dissabores, pensa antes no que poderias fazer de bom pela pessoa que te faz sofrer. Ser um canal da misericórdia divina é uma arma para fazer o bem e derrotar o mal. O diabo trabalha usando o ódio, a raiva, a vingança, a falta de perdão. Muitas pessoas já nos ofenderam. O que devolveremos em troca? Responder com uma bênção destrói maldições. 13º conselho. Evita a dissipação. Uma alma faladeira será mais facilmente atacada pelo demônio. Derrame seus sentimentos somente diante do Senhor. Os sentimentos são efêmeros. A verdade é sua bússola. O recolhimento interior é uma armadura espiritual. 14º conselho. Cala-te quando te repreenderem. Todos nós já fomos repreendidos em algum momento. Não temos nenhum controle sobre isso, mas podemos controlar nossa resposta. A necessidade de ter a razão o tempo todo pode nos levar a armadilhas demoníacas. Deus sabe a verdade. Deixe-a ir. O silêncio é uma proteção. O diabo pode utilizar a justiça própria para nos fazer tropeçar também. 15º conselho. Não peças a opinião a todos, mas do teu diretor. Diante dele, ser franca e simples como uma criança. A simplicidade da vida pode expulsar os demônios. A honestidade é uma arma para derrotar Satanás, o mentiroso. Quando mentimos, colocamos um pé no terreno dele e ele tentará nos seduzir mais ainda. 16º conselho. Não te desencorajes com a ingratidão. Ninguém gosta de ser subestimado, mas quando nos encontramos com a ingratidão ou com a insensibilidade, o espírito de desânimo pode ser um peso para nós. Resiste a todo desânimo, porque isso nunca vem de Deus. É uma das tentações mais eficazes do diabo. Seja grato diante de todas as coisas do dia e você sairá ganhando. 17º conselho. Não indagues com curiosidade os caminhos pelos quais te conduzo. A necessidade de conhecer e a curiosidade pelo futuro são tentações que levaram muitas pessoas aos quartos escuros do ocultismo. Escolha caminhar na fé. Decida confiar em Deus que o leva ao caminho do céu. Resista sempre ao espírito de curiosidade. 18º conselho. Quando o enfado e o desânimo bateram à porta do teu coração, foge de ti mesma e esconde-te no meu coração. Jesus entrega a mesma mensagem pela segunda vez. Agora, ele se refere ao tédio. No começo do diário, ele disse a Santa Faustina que o diabo tenta mais facilmente as almas ociosas. Tenha cuidado com isso, porque as almas ociosas são presa fácil do demônio. 19º conselho. Não tenhas medos da luta. A própria coragem muitas vezes afasta as tentações que não ousa, então, acometer-nos.
O medo é a segunda tática mais comum do diabo. A primeira é o orgulho. A coragem intimida o diabo. Ele fugirá diante da perseverante coragem que se encontra em Jesus, a rocha. Todas as pessoas lutam e Deus é nossa provisão. 20º conselho. Combate sempre com a profunda convicção de que eu estou contigo. Jesus pede a Santa Faustina que lute com convicção. Ela pode fazer isso porque Cristo a acompanha. Nós, cristãos, somos chamados a lutar com convicção contra todas as táticas demoníacas. O diabo tenta aterrorizar as almas, mas precisamos resistir ao seu terrorismo. Invoque o Espírito Santo ao longo do dia. 21º conselho. Não te guies pelo sentimento, porque ele nem sempre está em teu poder. Porém, todo o mérito reside na vontade. Todo o mérito radica na vontade, porque o amor é um ato da vontade. Somos completamente livres em Cristo. Precisamos fazer uma escolha, uma decisão para o bem ou para o mal. Em que lado vivemos? 22º conselho. Nas mínimas coisas, ser sempre submissa às superiores. Aqui Jesus está instruindo uma freira. Todos nós temos o Senhor como nosso superior, representado também pelos padres, confessores, diretores espirituais. A dependência de Deus é uma arma de guerra espiritual, porque não podemos ganhar por nossos próprios meios. 23º conselho. Não te iludo com perspectivas da paz e de consolos, mas prepara-te antes para grandes batalhas. Santa Faustina sofreu física e espiritualmente. Ela estava preparada para grandes batalhas pela graça de Deus. Cristo nos instrui claramente na Bíblia a estar preparados para grandes batalhas, para revestir-nos da armadura de Deus e resistir ao diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. 24º conselho. Fica a saber que estás atualmente em cena e que toda a terra e o céu inteiro te observam. Estamos todos em um grande cenário no qual o céu e a terra nos olham. Que mensagem estamos dando com nossa forma de vida? Que tonalidades irradiamos? Luz? Escuridão? Cinza? A forma como vivemos atrai mais luz ou escuridão? Se o diabo não conseguir nos levar para a escuridão, tentará nos manter na categoria dos medíocres, do cinza, que não é agradável a Deus. 25º conselho. Lute como uma valorosa guerreira, para que eu possa recompensar-te e não temas, porque não estás sozinha. As palavras do Senhor a Santa Faustina podem se transformar em nosso lema. Lute como uma guerreira ou guerreiro. Um soldado de Cristo sabe bem a causa pela qual luta, a nobreza da sua missão. Conhece o rei ao qual serve e luta até o final com a abençoada certeza da vitória. Se uma jovem polonesa sem formação, uma simples freira unida a Cristo, pôde lutar como um cavaleiro, um soldado, todo cristão pode fazer o mesmo. A confiança é vitoriosa. Santa Faustina, rogai por nós. Amém.